Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que ele fale ao seu coração, como também falou o meu. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, com todo o nosso amor, com aquilo que Deus tem ministrado em nosso coração, né? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 8. Mas antes de nós lermos a palavra, eu queria já orar, pedindo ao Senhor que realmente venha falar conosco de forma diferenciada, né? Porque a Bíblia, ela é uma palavra que se renova todos os dias, né? Nós podemos ler a mesma passagem 30 vezes e as 30 vezes ela vai falar de forma diferente conosco. Amém? Senhor Deus e Pai, eu louvo, eu glorifico o Teu nome, Senhor, por este momento, por esta hora, para que o Senhor ministre aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor fale, Senhor, mais uma vez conosco, mudando, transformando, sarando, curando, nos exortando e até mesmo, Pai, nos encorajando através da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, ter a coragem de viver verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Que nós tenhamos a coragem de renunciar àquilo que não agrada ao Senhor e termos coragem de assumir as responsabilidades, né, e o chamado do Senhor. Pai, muitas vezes não é fácil, às vezes é difícil, às vezes é dolorido, às vezes é solitário, mas sempre é recompensatório, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações através dessas palavras, para que nós possamos verdadeiramente sermos guiados por Ti, Senhor, em cada um dos versículos que nós vamos ler. Que o Senhor fale aos nossos corações, moldando e mudando em nós aquilo que precisa ser trabalhado, mudado, alterado, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado no meio de nós. Amém? Vamos lá? Então vamos ler. E diz assim a partir do verso 8 de Filipenses capítulo 2. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só a minha presença, isso é Paulo falando, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto operar como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha que palavra poderosa. Deus estava ministrando agora há pouco no meu coração justamente sobre isso que Paulo fala aqui em Filipenses, né? De como que Jesus, por amor, né, por amor a mim e a você, pelas nossas vidas, não foi por mais nada, foi pela minha vida e pela sua vida, enfrentou uma morte, e morte de cruz, né? Aqui a palavra vai nos falar justamente sobre isso, né? Que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero parar aqui um pouco no versículo 10 para nós meditarmos nessa palavra. Deus, ele levanta Jesus, né, como um cordeiro, porque antes da vinda de Jesus, os pecados, as expiações dos pecados, elas eram feitas justamente com a entrega, né, o sacrifício de um animal. Quando nós pecávamos, quando os judeus pecavam, os israelitas, o povo de Deus escolhido, né, que servia ao Deus Altíssimo, ao Deus único, ao Deus onipresente, onipotente, onisciente, pecava, eles sacrificavam um cordeiro, um animal, um borrego, uma ovelha, aquilo que era determinado de acordo com o pecado. Existia um animal específico para ser sacrificado para que o pecado fosse perdoado. Então, quando Jesus vem, ele nada mais será e foi
né, o Cordeiro de Deus pela expiação do mundo, ou seja, do meu pecado, do seu pecado, né? Jesus, ele vem, ele morre crucificado como um condenado naquela época. Só os criminosos de altíssimo calibre eram levados à cruz, né? Era um bandido poderoso, ele era crucificado, né? Por causa do tamanho da gravidade, né? Do seu crime. Então, assim, Jesus, ele foi crucificado pagando a mais alta penitência, né? Quando na verdade ele não tinha sobre ele pecado algum, né? Então ele morre na cruz, ele é escolhido por Deus, ele é enviado e morre uma morte de cruz por causa de mim e de você, né? Aqui nós vamos ver um sacrifício inimaginável. Todas as vezes que eu reflito, né, sobre a morte de Jesus, eu fico com meu coração contrito, né? Alguns anos atrás, acho que em 2000, eu me converti em 2006, em 2007 mais ou menos, eu estava lendo a Bíblia, né? Não tinha casado ainda, não tinha pensado ainda em ter filhos, não tinha ainda alcançado a fase adulta de verdade, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, e eu estava lendo a palavra de Deus e me deparei com João 3,16, né? João 3,16 foi, na verdade, o primeiro versículo que eu gravei na minha vida. Eu morava ainda no Jorro, no interior, e eu estava frequentando uma igreja, né, adolescente, usando saia, uma daquelas igrejas bem tradicionais, que nós não podíamos usar calças e tal. E houve uma dinâmica com as crianças da época, eu tinha uns 11, 12 anos, e o versículo que me deram para gravar, para ministrar na igreja, foi João 3,16, né? Nós tínhamos que gravar o versículo para ler no domingo na igreja. E eu gravei João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu lembro que quando eu estava lendo a Bíblia nesse dia lá em Salvador, né? Eu lembro do momento no Imbuí, no apartamento que eu dividia com uma amiga minha. Na verdade, o apartamento era dela e eu estava alugando o quarto na época. E eu li essa passagem de João 3,16 e aquilo arrebatou, assim, o meu coração, né? E eu comecei a chorar muito, assim, desesperada, porque eu comecei a dizer a Deus: Senhor, como que o Senhor fez isso? Porque se eu tivesse um filho, eu não teria coragem de entregar o filho, nem por causa de minha mãe, nem por causa de meus irmãos, nem por causa de meu pai. Imagina por causa de pessoas que eu não conheço, né? Se alguém dissesse assim, você vai ter que entregar o seu filho por causa do pecado do vizinho. O vizinho ia morrer, porque eu não ia entregar, né? E quando eu fui tomada por aquele temor, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por que o Senhor fez isso? Entregou Jesus por essa humanidade corrupta, por essa humanidade que te nega, que nega Jesus, que diz que o seu filho não existe ou que não existiu. Ou alguns até reconhecem que Jesus realmente existe, mas que não é o Filho de Deus, que não é, né, quem ele é. Então eu fui tomada por um desespero, né? E lendo essa palavra aqui, Paulo vai justamente nos mostrar quão grandiosa foi a decisão de Jesus de morrer na cruz por mim e por você, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas falhas, né? E eu estava refletindo sobre isso agora há pouco, conversando com um amigo, falando justamente sobre isso, né? Que nós, quando nós nos deparamos com a santidade de Jesus, quando nós entendemos e compreendemos o sacrifício de Jesus e a honra que nós temos de chamar Jesus de nosso Senhor, né? Porque é um privilégio, é uma honra, é um presente podermos chamarmos, né, Jesus, poder chamarmos Jesus de Senhor. É um privilégio. Só que as pessoas, elas ainda não entenderam isso, não compreenderam a magnitude de sermos chamados filhos de Deus. Porque muita gente diz: mas Deus é pai de todo mundo. Não é verdade. A Bíblia diz que somente aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador serão chamados filhos de Deus. Então não tem aquela coisa de que todo mundo é filho de Deus. Não. Deus criou todos para serem seus filhos, mas alguns escolhem não ser, né? Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você reconhece Jesus como Senhor, né, existe um manual, que é a palavra de Deus. Já ouvi muita gente dizendo: mas eu não acredito na Bíblia. Eu acredito que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu não acredito na Bíblia. Eu tenho uma bela notícia para você.
Não tem como você acreditar em Jesus como Senhor e Salvador quando o único livro da face da terra que tem a sua história escrita e que fala sobre Jesus é a Bíblia. Ou seja, ou você acredita na Bíblia para acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz por mim e por você, ou não adianta você dizer que você acredita em Jesus sem acreditar na Bíblia. Porque não existe nenhum outro livro que fale de Jesus, que conte a história de Jesus como a Bíblia conta. Então, assim, não tem como. Eu acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. Me desculpe. Você está sendo contraditório. Você está sendo completamente distorcido naquilo que você crê. Porque não tem como crer em Jesus sem saber quem ele é. E quem diz quem Jesus é a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é sobre Jesus. No Velho Testamento, vai apontar para a vinda do Messias, né, que é a parte da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, ela aponta para o Messias, para a vinda do Messias. E no Novo Testamento vai contar em Mateus, Marcos, Lucas e João aquilo que Jesus fez na terra. Em Atos, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Paulo vai estar contando, Romanos, Paulo vai estar contando as experiências, né, que ele viveu e o que aconteceu por causa de Jesus e o que ele faz por causa do nome de Jesus. Porque tudo que Paulo fez, tudo que ele escreve na Bíblia, ele vai compartilhar e contar por causa do poder do nome de Jesus pela sua vida, né? Apocalipse, Tiago, né, 1 João, 2 João, é tudo sobre Jesus. Então não tem como você acreditar em Jesus como Senhor e Salvador e não acreditar na Bíblia. Isso não existe, né? Então, assim, hoje eu estava refletindo sobre isso e é impensável alguém dizer que serve a Deus e que ama a Jesus como Senhor e Salvador sem reconhecer o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo, a autoridade de Jesus, você reconhecer Jesus como seu Senhor, vai pedir e exigir de você que você siga algumas regras desse Senhor. E as regras estão escritas na palavra de Deus. Não tem como você ter Jesus como Senhor e Salvador se você não é servo verdadeiro de Cristo, né? Aqui na Europa, principalmente convivendo com alguns angolanos, né, algumas pessoas de Príncipe, pessoal da África, eles falam muito sobre nós, né, no grande Ocidente, não sabermos verdadeiramente o significado de termos alguém como Senhor. Mas por quê? Porque a gente não tem escravidão. A gente não tem uma sociedade fora de alguns países que realmente tenham ainda um senhor praticando essa ação de ter escravos, de ser senhor de alguns servos, né? Então, assim, quando eles compartilham conosco a sua realidade de saber o que é de fato ser servo, né, e servir a um senhor, né, a forma como a palavra do senhor, né, do dono do escravo é a última, a vontade dele prevalece, não há escolha para quem é escravo, não há escolha. Gente, é surreal imaginar que nós temos Jesus como Senhor, mas não queremos seguir a sua palavra, os seus ensinamentos, né? Então, assim, é algo que nós precisamos realmente entender. Ser servo de Cristo exige de nós cumprirmos os seus mandamentos. Sem isso, Jesus, ele não é o nosso Senhor, né? Não é o nosso Senhor. Ele pode ser tudo, menos o nosso Senhor. Amém? Então, eu queria deixar essa reflexão. A outra questão interessante que Paulo vai falar aqui é que Deus, ele opera tanto o querer como o efetuar. Vai mais uma vez falar da grandiosidade do poder de Deus. Ele é aquele que vai efetuar segundo a sua boa vontade, né? Eu vejo algumas pessoas questionando o fato de Jesus, do Senhor, não realizar certos sonhos, não permitir certas coisas, né? Mas você entregou a sua vida para Jesus. Você diz, você declara que Jesus é seu Senhor e Salvador. Mas você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Aqui, Paulo, ele vai falar no versículo 13 que ele opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E eu creio muito sinceramente em meu coração que esse efetuar de Jesus tem a ver com o plano e o propósito dele para cada um de nós.
Não é o que nós queremos que é bom, né? Não é o que nós desejamos que é bom. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E Ele vai agir nas nossas vidas conforme o plano e o propósito dEle. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós aceitamos, né, viver de acordo com a vontade dEle. Então, algumas coisas nas nossas vidas que nós desejamos, queremos, almejamos, não vão acontecer, mas para o nosso próprio bem, né? E ele diz assim, no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Jesus, né? De fato, a gente tem visto uma geração muito complicada. Uma geração que os filhos não respeitam mais os pais não respeitam mais os filhos, o vizinho não respeita o outro, mata-se por tudo e por nada, corrompe-se por algumas moedas, né? Os valores de caráter não são tão almejados, não são tão valorizados. O importante são as alianças que você faz e não quem você é. E isso está nos levando a um mundo cada vez mais complicado, a um mundo cada vez mais egoísta, a um mundo cada vez mais independente, a um mundo cada vez mais isolado, né? Eu lembro da minha época de infância que nós brincávamos na rua com os vizinhos, né? De bicicleta, pega-pega, esconde-esconde e por aí vai. E nós tínhamos a liberdade de viver na rua porque o mundo não era tão violento, né? Não era tão egoísta. E a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo o cumprimento dessa palavra, né? O amor das pessoas está esfriando. Não existe mais amor pela vida. Se você foi machucado, magoado por alguém, mata, né? Você vai no trânsito, você não gosta do que a outra pessoa do carro seguinte falou, você vai lá e mata. Não tem mais amor, temor, né, pela vida, temor a Deus, né, pelas consequências da atitude de matar alguém, né? Então a gente vê que realmente está muito complicado. Por quê? Porque o amor de muitos esfriou e a tendência é se esfriar ainda mais, né? Então nós estamos sim vivendo um tempo em que a nossa geração é uma geração corrupta, uma geração corrompida pela falta da presença de Deus, né? Então ele vai falar no versículo 16: retenha a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-se nele de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, né? Então, que nós possamos verdadeiramente conhecer a palavra do Senhor, conhecer o plano, o propósito do Senhor através da sua palavra, nos voltarmos para Jesus como nosso Senhor, sim, mas principalmente como servos, obedientes à sua palavra, tementes à sua palavra, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, que foi por mim e por você. Amém? Eu quero que você compartilhe hoje essa palavra com todas as pessoas que você lembrar, para que outras pessoas sejam exortadas a entender e compreender que servir a Jesus não é só bater no peito para dizer que é crente, para dizer que é cristão, mas é para viver a sua palavra. Para viver uma vida baseada nos planos e nos propósitos do Senhor, é preciso viver seguindo a sua palavra e confiarmos nele. Porque ele sim é que conhece o dia de amanhã. Ele é que tem o sim e o amém, né? A palavra diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, se somente ele sabe o dia de amanhã, por que não servirmos ao Senhor? Amém? Então, que você leia a Bíblia para conhecer mais sobre Deus. Leia a palavra do Senhor para conhecer mais sobre quem ele é e o que ele espera de você. Sem conhecer a palavra, não adianta dizer que segue a Jesus. É incompatível dizer que segue a Cristo se você não segue a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.